Olá, me chamo Aline Menezes, fui orientada pela professora doutora Luciana da Cunha, orientada pela mestre Zane Torquato. Meu trabalho intitula-se Desenvolvimento de biocatalisadores baseado na imobilização de lipases em polímeros reticulados porosos, visando o emprego em reações de hidrólise e esterificação. As lipases são enzimas pertencentes ao grupo das hidrolases responsáveis por catalisar a hidrólise de triacilglicerose em ácidos graxos e glicerol. O uso das enzimas na forma livre apresenta algumas limitações, como elevado custo e instabilidade reacional. A imobilização enzimática surge como uma alternativa para superar essas limitações, além de possibilitar o reuso. Dentre os métodos de imobilização, o método de adsorção se destaca por ser um método simples e de baixo custo. Entre os suportes poliméricos, o suporte de MMA-DVB se destaca por ser de síntese simples, apresentar estabilidade e resistência, além de alta porosidade. Os objetivos desse trabalho foram estudar a relação entre os parâmetros de síntese dos polímeros porosos obtidos por polimerização e suspensão aquosa e suas características morfológicas, estudar a relação entre as características morfológicas dos polímeros porosos obtidos e os parâmetros cinéticos, e estudar o emprego de lipase imobilizada em reações de hidrólise e esterificação. A síntese dos copolímeros foi baseada na reação de polimerização em suspensão aquosa, seguida de purificação e secagem a 60 graus em estufa. Foram sintetizados 9 copolímeros, variando o grau de diluição e a proporção entre os monômeros metacrilato de metila e de vinilbenzeno. Os copolímeros foram caracterizados através da densidade aparente, grau de inchamento em etanol e água, microscopia óptica e ASAP. A imobilização da lipase consistiu em colocar o suporte em contato com a solução enzimática durante 24 horas sob agitação e temperatura controlada. Ao longo do tempo, foram retiradas alíquotas para acompanhar o procedimento em reação de hidrólise. O teste de atividade em reação de esterificação se baseou em colocar o biocatalisador em contato com ácido oleico e etanol na proporção 1:1, sob agitação e aquecimento durante 24 horas. Foram retiradas alíquotas do meio para acompanhar a conversão em oleato de etila através de titulação ácido básico. Analisando a tabela de resultado dos 9 copolímeros, a gente observa um aumento do rendimento de polimerização conforme o aumento na proporção de vinilbenzeno relacionado à sua maior reatividade. Analisando a densidade aparente, a gente observa, de modo geral, uma redução da densidade aparente conforme o aumento do grau de diluição, que está relacionado ao aumento da porosidade. Analisando o inchamento em etanol, a gente observa uma redução do inchamento em etanol conforme o aumento da proporção de divinilbenzeno, que está relacionado ao aumento do grau de reticulação. Analisando a área superficial, a gente observa um aumento da área superficial conforme o aumento na proporção de DVB, também relacionado a uma maior reticulação. Não foi possível estabelecer uma correlação entre o volume de poros e a composição. Analisando o diâmetro de poros, a gente observa uma redução do diâmetro conforme o aumento da proporção de vinilbenzeno, e também está relacionado a maior reticulação. Não foi possível fazer o grau de inchamento em água devido à alta hidrofobicidade das partículas. Analisando a microscopia óptica dos copolímeros, a gente observa uma redução do brilho e um aumento da opacidade conforme o aumento do grau de diluição. Essa redução da opacidade está relacionada ao aumento da porosidade. Analisando os copolímeros formados por 150% de diluição, a gente observa que os copolímeros com menor proporção de DVV resultaram em partículas disformes e quebradiças. Sendo assim, elas não foram utilizadas para a imobilização. Analisando os dados dos biocatalisadores obtidos através da imobilização, podemos observar uma redução do rendimento de imobilização conforme reduziu o diâmetro de poros e o grau de inchamento em etanol para os biocatalisadores preparados através dos copolímeros de 50% de diluição. Consequentemente, a gente observa uma redução do grau de conversão em oleato de etila conforme reduziu o rendimento de imobilização. Para os biocatalisadores obtidos através dos copolímeros de 100% de diluição, a gente observa um aumento do rendimento de imobilização conforme aumentou o volume de poros. Não foi possível estabelecer uma correlação entre os biocatalisadores preparados por 150% de diluição, devido às partículas terem ficado quebradiças.
Conclui-se que foi possível sintetizar suportes poliméricos à base de MMA-DVB, obtendo-se partículas porosas com diferentes características morfológicas, diferentes diâmetros de poros e diferentes áreas superficiais. O aumento na proporção de N-pitano para 150% resultou em partículas disformes e quebradiças nos copolímeros preparados com menores proporções de agente reticulante. Dentre os biocatalisadores produzidos, o biocatalisador TL-A1, obtido a partir do suporte polimérico A1, apresentou o melhor rendimento de mobilização e melhor desempenho na conversão do oleto de etila. Essas foram as referências e obrigada.